eu só pegar aqui o... Deixa eu ver. Eu vou só precisar compartilhar minha tela, porque tem alguns slides. Aí aqui tá falando que eu não posso. Acho que agora você já consegue. Agora sim. Legal. Cara, tô seguindo. Você me avisa quando a gente estiver já no Face? Legal. Obrigada. Estamos entrando ao vivo. Ok. Agora estamos. Ah, legal. Bom, E aí? gente, vamos lá. Deixa eu só entrar no Face aqui no celular para ver o que a gente está aprontando. Aí eu vou abrir para você fazer a sua introdução, tá, Isa? Deixa eu Tá só legal. fazer um negocinho aqui. Bom, gente, boa tarde. É super bom estar com vocês aqui. Como esse banner que está aqui atrás de mim, hoje é o terceiro dia da São Paulo Tech Week, um evento de tecnologia que está por toda a cidade de São Paulo. Desse ano aqui nós estamos fazendo online e nós temos aí uma convidada que vai ensinar para a gente. Eu sempre quis aprender a fazer esse ar, que eu acho muito legal. A Isa Queiroz, ela vai mostrar para a gente como que faz aquela peça que é quase o coração do Homem de Ferro. E ela também vai falar um pouquinho da experiência dela para a gente. Eu vou deixar ela se apresentar. Mas, Isa, já de antemão, gratidão. Obrigada aí por ter vindo somar com a gente aí no evento. Boa jornada e se apresenta para o pessoal. Muito obrigada, Samantha. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço de verdade. Boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando já. Acho que o pessoal vai entrando também ao longo da oficina. Vai ficar aí já o meu boa tarde. E vamos lá, né? Eu sou Isabela Queiroz, ou Isa Queiroz, podem me chamar de Zinha também, quem quiser. E eu sou conhecida como filha do Stark ou filha do Homem de Ferro, é meu apelido há muitos, muitos, muitos anos já, e eu gosto muito desse apelido, né? Eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC, sou técnica em mecatrônica pela ETEC Basilis de Godoy e atualmente atuo como desenvolvedora de projetos, né, mecatrônicos. Então, eu trabalho com tecnologia, principalmente, e desenvolvimento de projetos que não envolvem tanto tecnologia, mas também a maior parte deles envolvem, né? Eu sou fundadora da Internet das Manas, que é o meu projeto de tecnologia em foco. Então, eu sempre estou trabalhando com eletrônica, programação, atividades que levem o ensino de tecnologia a pessoas de baixa renda e principalmente a mulheres que têm uma dificuldade de se adentrar na área, né? Por isso o nome Internet das Manas. E sou coordenadora de projeto na escuderia UFABC, onde eu atuo na área de suspensão e direção de um carro de Fórmula SAI, a categoria de Fórmula universitária mais presente no Brasil. Esse é um pouquinho sobre mim, né? E essa oficina é sobre o Arc Reactor. Ao longo dela eu vou explicando um pouquinho do Arc Reactor, por que que esse é o tema da oficina, por que que eu gosto de falar do Arc Reactor, né?
Bom, já tem meio que um spoiler, porque eu já contei pra vocês que meu apelido é Filha do Stark, né? Ou Filha do Homem de Ferro. Então acho que já fica bem entendível o porquê, né? O Arc-Reactor. Mas tem muito além dos quadrinhos, muito além de filme, né? Nisso, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Bom, eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa oficina, né? A gente tem aí umas 3 horinhas, mais ou menos, para poder trabalhar dentro dessa oficina. E para resumir, né, essa ópera toda, eu vou sempre falar ao longo da oficina, né, sobre o Arc Reactor, mas só para a gente entender como que eu vou trabalhar essa oficina agora. Vou trabalhar o que é o Actor Reactor, as inspirações que me levaram a criar essa oficina, o passo a passo para montar ele, né? Então, vai ter uma parte introdutória de eletrônica também, a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, uma finalização, e no final eu vou deixar o meu contato para quem queira entrar em contato comigo posteriormente, falar sobre isso, trocar uma ideia sobre tecnologia, pode me chamar que eu adoro conversar sobre esse assunto, né? É minha área de atuação. E estou muito feliz de estar aqui na São Paulo Tech Week para poder trabalhar esse assunto que eu gosto tanto, né, que é tecnologia. Muito importante, né, atualmente a gente falar sobre ciência, tecnologia, educação. E acho que o momento que a gente está vivendo não foge disso, né? Principalmente numa pandemia, a gente sempre tem que lembrar aí da ciência, da educação e da tecnologia, porque elas estão aqui para ajudar a gente acima de tudo. Bom, o Arc Reactor, né, ele também às vezes é entendido como a fonte de vida do Homem de Ferro, né, o coração do Homem de Ferro, né? Mas na verdade não é bem assim que a coisa funciona. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o Homem de Ferro, sobre como começou, né, o Homem de Ferro, e explicar para vocês o que é o Arc Reactor em si, né? E se ele pode existir ou não, se tem a possibilidade de um dia ele ser algo oficial, como é que funciona isso, né? No cinema, a gente vê um Arc Reactor bem, assim, lindo, né? Uma coisa bem bonita, uma coisa que chama atenção, ele brilha. A gente sempre imagina que ele seja o coração do Homem de Ferro, a fonte de vida do Homem de Ferro. E ele funciona mais ou menos assim mesmo, mas também não é por esses caminhos, né? O Homem de Ferro ele não depende dele para viver. Mas quem é o Homem de Ferro? Vamos lá. O Anthony Stark, que é o nome dele, né? Anthony Stark, ele é um personagem fictício da Marvel, criado em 1963. Ele aparece pela primeira vez no universo da Marvel, no universo dos quadrinhos, né, que é um universo bem geek, bem pra galera que puxa muito pro lado nerd das coisas e tudo mais. No quadrinho Tales of Suspense, número 39, onde a gente tem a primeira aparição do Homem de Ferro já com a armadura dele, foi a primeira vez que ele apareceu, um quadrinho do Stan Lee, falecido há alguns anos atrás. E a partir disso, depois as pessoas criaram um certo interesse nesse personagem, quem é o Homem de Ferro, o que é o Homem de Ferro. E nas revistas após essa número 39, a gente teve um pouquinho mais de detalhes sobre o Homem de Ferro e quem era esse personagem. Depois de um certo tempo foi criado o próprio quadrinho dele para explicar um pouquinho mais sobre a trajetória dele, né? E vou passar um minutinho. Ok, vamos lá. Samantha, eu tô recebendo muitas mensagens aqui sobre o link da live e eu acho que não estão achando aqui o pessoal. Tá, peraí que eu vou passar aqui de novo, então. Tá, por favor. Aí a gente já continua. Só um momento, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Opa, ok. Obrigada, Samantha. Vê se o pessoal consegue ver, que eu tô Eu com ele ao vejo. vivo aqui no meu.
acho que sim. Peraí, vamos ver. Deixa eu abrir aqui na minha segunda tela para ver também. Só Ok, lembra de tirar agora o som para não dar eco. boa. Não, aqui rolou para mim já consegui abrir. Boa. Ok, vamos lá, continuando então, né? Bom, e aí a gente tem a criação do Arc Reactor dentro dos quadrinhos para energizar aquela armadura do Homem de Ferro, que era bem diferente da que a gente conhece, né? Hoje era uma armadura mais de parecida uma lata mesmo, como se estivesse com a cabeça dentro de uma lata e tudo prateado. Não era uma armadura muito bonita, né? Era um Homem de Ferro bem rústico, para se dizer o mínimo. E o interessante, né, disso tudo é que é tudo muito diferente nos quadrinhos do que a gente vê no cinema atualmente, né? Todo mundo conhece a Marvel hoje pelo Ultimato, os Vingadores, tem aquele hype todo dos filmes, mas é bem diferente daquilo que a gente, quando vai aprofundar no assunto, a gente vê dentro dos quadrinhos, né? O Arc Reactor, na verdade, foi criado para indústrias Stark nos quadrinhos, né? E ele deu vida à armadura e posteriormente foi levado para a indústria Stark, para a fábrica da família Stark. E lá dentro ele seria utilizado para o poder bélico do país dos Estados Unidos, né? Então, o que é muito doido, porque é uma fonte de energia limpa, né? Então, o que é realmente isso? O Arc Reactor é um reator, então ele é basicamente um gerador de energia limpa, que tem a capacidade de dar energia e uma energia muito forte, porque apesar do tamanho dele, ele consegue produzir muita energia. Então, alimentaria muitas indústrias, muitas casas, e por isso mesmo ele estava sendo utilizado para o poder bélico dos Estados Unidos, que é a provedora desse poder bélico, eram as indústrias Starks. A partir disso, acabou sendo um pouco conturbada essa história, né? O Tony Stark nos quadrinhos não gostava muito de dar essa tecnologia para o poder bélico dos Estados Unidos e pensando no bem-estar, né, da humanidade e que esse poder não caísse nas mãos erradas, ele encerrou a produção de energia com o reator Arc para as indústrias bélicas e para a indústria Stark, e as indústrias Stark pararam de produzir armamento. E a partir disso, elas foram focadas para outros pontos, né? Sempre tecnologia, o que é muito importante, é muito a cara do Homem de Ferro trabalhar com tecnologia, mas voltando essa energia limpa, essa fonte de energia tão poderosa para algo que fosse do bem, né? E não caísse nas mãos erradas. O que é muito bacana se a gente para pensar. Apesar de ser um personagem totalmente egocêntrico, ele teve esse pensamento bem humanitário, pode-se dizer assim, para que não acontecesse nada de ruim com a humanidade, né? O que é bem convencional assim nos filmes da Marvel também. Já no MCU, que é o Marvel Cinematographic Universe, ou UCM, Universo Cinematográfico da Marvel, a gente tem a criação do Arc Reactor pelo Howard Stark e Anton Vanko. O Howard Stark é o pai do Homem de Ferro. Todo mundo talvez lembre dele no filme do Capitão América e posteriormente na série da Agente Carter, que era a namorada do Capitão América, né? E ele veio a criar o reator Arc também para a indústria Stark, né, para o poder bélico dos Estados Unidos, com o Anton Vanko, que é um físico russo que trabalhava com ele na época. O Anton Vanko, ele tem um filho, esse filho do Anton Vanko aparece no segundo filme do Homem de Ferro, em que ele consegue reproduzir o reator Arc, né? Ele é um vilão no segundo filme. E o interessante é que as histórias vão ficando bem diferentes, né? Porque tem um caráter totalmente voltado para vender, né? A gente está falando da Marvel, a Marvel vende muito hoje, né? Então a história foi se alternando dos quadrinhos justamente para poder atrair mais pessoas, porque no quadrinho é tudo muito mais aprofundado. E no filme eles tentaram deixar isso de uma forma um pouquinho mais simples. Então, o reator, né, que a gente vê nos filmes, ele é poderoso, mas ele não é tão poderoso quanto o reator dos quadrinhos. O reator dos quadrinhos seria muito mais poderoso do que o reator do nosso filme. Então,
É interessante que a gente sempre tenha isso em mente, porque as coisas são diferentes, né, dos quadrinhos e dos filmes. Quem acompanha mais os quadrinhos do Homem de Ferro tem uma visão de tecnologia em relação ao Arc Reactor bem diferente do que aquilo que é mostrado no cinema. Mas os dois são poderosos da mesma forma, né? O que é muito bacana. Aqui nesse slide a gente pode ver uma explicaçãozinha básica, né, que eu escrevi aqui. O Vanco queria explorar o poder bélico da coisa, né, que era o nosso reator, e o Stark não gostou muito da ideia, então isso vai se assemelhar bastante ao quadrinho. E eu acho muito interessante isso, né? A gente tem algumas coisas que são ligadas no quadrinho, mas que vão mudando ao longo da história. Mas agora, o que é muito doido, a gente tem a possibilidade de trazer para a vida real um reator Arc? Sim, a gente tem essa possibilidade. O MIT, Massachusetts Institute of Technology, que é o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, eles estão estudando o desenvolvimento de um reator similar ao Arc Reactor, o que seria muito interessante porque é uma tecnologia altamente poderosa, né? E não seria algo voltado para poder bélico, é justamente algo estudado para poder alimentar cidades a partir de uma fonte de energia renovável, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre sustentabilidade e fontes de energias limpas e sustentáveis e que sejam principalmente renováveis, né? Para você ter uma fonte de energia limpa, ela precisa ser renovável. Então, o reator Arc vindo para a nossa vida real, né, o que está sendo estudado hoje, pode ser que no futuro seja verídico. E a gente tem alimentação de cidades e de carros e de tudo a partir dessa fonte de energia limpa, que é muito interessante e muito bacana, uma coisa que eu gosto muito, né? A gente ainda usa muitos métodos não tão limpos de energia, principalmente aqui no Brasil. Então, quanto mais estudos acerca de energia limpa forem desenvolvidos e a gente tentar substituir essas fontes de energias não renováveis e que não são limpas, por consequência, por fontes, assim, como posso dizer, poderosamente limpas, né? Porque elas são tão poderosas quanto limpas, seria extremamente importante. E o Arc Reactor representa bem isso, né? E é muito bom. É claro que a gente nunca vai chegar num reator, num gerador de energia tão forte quanto o dos quadrinhos e dos filmes, porque a gente está falando também de algo totalmente fictício, né? Então, seria algo que seria próximo, mas nunca tão parecido quanto, né? Mas o que é importante é que a gente vê que um quadrinho pode incentivar e mover tecnologia, né? Querendo ou não, a ficção científica pode motivar as pessoas a correrem atrás de tecnologia e tudo mais. E acho que eu sou um exemplo muito bom disso, porque as pessoas me chamam de filha do Homem de Ferro, filha do Stark, justamente porque eu tenho uma admiração muito grande pelo personagem, pela capacidade dele de desenvolver tecnologia, de trabalhar com tecnologia, de estudar tecnologia. E isso me motiva a estudar também tecnologia. Tenho certeza que muitas outras pessoas também são motivadas a estudar isso por consequência. Acho muito interessante isso. E querendo ou não, é aquilo, né? Tudo que é arte motiva outras coisas, né? Outros campos de estudo. É muito amplo, né? Quando a gente fala de STEM, né? Que seria ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Tá tudo muito ligado. Então, um quadrinho, né? Um filme, uma história que estimule as pessoas a quererem produzir tecnologia é extremamente importante. E o que eu vejo no Homem de Ferro é justamente isso, né? Porque ele me incentivou a correr atrás de fazer engenharia e produzir tecnologia, estudar sobre isso, e tenho certeza que muitas outras crianças, adolescentes vão ser influenciadas cada vez mais por esse universo cinematográfico, e quem se aventurar a ler os quadrinhos também, que foi o meu caso, vai se sentir totalmente incentivado a ter esse estudo de tecnologia, ver como que é trabalhar com isso, o que eu acho extremamente importante, né? Bom, mas assim, a gente tem muitos exemplos, né, de personagens que usam tecnologia, mas por que o Homem de Ferro, né? Quando a gente pensa em super-heróis, a gente tem vários
com o uso da tecnologia, claramente. O Batman atualmente é um deles, que é um super-herói extremamente rico, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, e que ele usa o dinheiro dele para produzir tecnologia, mesmo que não seja para o mundo, e sim para ele, né? Eu gosto muito do Homem de Ferro porque tem um lado bem filantrópico nas indústrias Stark, né? Então, ele tá sempre fazendo coisas para a humanidade, apesar dele ser uma pessoa extremamente egocêntrica, né? Eu gosto muito da maneira que ele trabalha isso, né? Esse aqui é um desenho que eu fiz de mim quando eu tinha 10 anos, que tá aqui no slide. E, tipo, dá para ver que eu já queria produzir algumas coisas com tecnologia. Ele realmente era um exemplo para mim e continua sendo até hoje. E eu sou muito grata por ter o apelido de filha do Stark por conta disso. Eu acho que ele realmente é um incentivo, né? É mais ou menos que nem o Capitão América no primeiro Vingador, o filme. Tem as criancinhas correndo com um escudo de brinquedo ou com uma tampa de lata de lixo que finge ser o escudo. O Homem de Ferro tem a mesma representação para mim, né? Incentivar as pessoas a criar tecnologia é essencial e eu creio que a Marvel desempenha muito bem o papel dela nisso tudo. Bom, o que a gente pode esperar, né, para a nossa oficina hoje? A gente vai encaixar algumas peças, a gente vai acender alguns LEDs, enrolar uma bobina e finalizar o nosso projeto. Então, a gente realmente vai fazer um passo a passo aí de como seria um Arc Reactor. Acho que vai ser muito bacana isso. Espero que todo mundo que esteja assistindo, que vai assistir depois do ao vivo, goste do passo a passo, da proposta da oficina e tudo mais, né? E que pense bastante sobre fontes de energia, conscientização em relação à tecnologia, qual a importância da tecnologia na nossa vida, né? E por que que a gente precisa abordar bastante isso, né? Esse é um tema extremamente necessário, mas acho que todo mundo que está aqui na São Paulo Tech Week, se não sabe disso, está aprendendo cada vez um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, vamos lá. Para começar, o modelo de Arc Reactor que eu peguei é um modelo simplificado do Arc Reactor. Eu tenho o desenho técnico de um modelo original, parece semelhante ao do filme, né? Original é algo mais fictício. Mas eu peguei um modelo criado pelo Alan Elkin, que é o Aiken, no Thingiverse. Para quem conhece o Thingiverse da MakerBot, é um site onde vários designers e produtores de peças 3D, de máquinas 3D, postam seus designs e seus arquivos. Então, quem quiser pegar esse modelo, ele está disponível para imprimir, né? Tanto que a gente fez uma listinha no Facebook das peças que vocês podem usar para fazer isso, mas eu vou mostrar aqui todas as peças também. Então, o modelo que a gente está usando é do Alan Elkin, que ele é um designer lá do Thingiverse, e o modelo é gratuito, é só baixar quem tiver impressora 3D ou quiser acessar um FabLab livre da cidade de São Paulo para imprimir, pode ficar à vontade que o arquivo é gratuito e eu acesso ao FabLab livre da cidade de São Paulo também. Só durante a pandemia que talvez tenha algumas restrições, mas aí é só conferir certinho no site do FabLab e depois é só mandar bala, pode imprimir tranquilamente e montar. Bom, antes da gente ir para a montagem realmente, né, eu quero falar um pouquinho sobre princípios de tecnologia, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, como que é trabalhar com tecnologia, né? A gente já chega e trabalha assim, tipo, sem entender nada? Não, tem um estudo por trás, tanto que eu já sou formada em mecatrônica, que é uma das áreas de tecnologias atuais, e estou me graduando em outras duas áreas, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento prévio para a gente poder trabalhar. A gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com tecnologia, a gente precisa entender o que a gente quer fazer para depois procurar as ferramentas que a gente precisa para poder fazer isso. E depois estudar cada vez mais para ir aprendendo mais e mais. Porque quando a gente vai desenvolver tecnologia, né, a gente vai fazer uma coisa nova ou essa coisa já existe, a gente vai melhorar essa coisa, a gente precisa ter uma noção antes, né, do que a gente está mexendo. E é mais ou menos isso. A gente tem algumas peças mecânicas que a gente tem no reator Arc, e a gente tem algumas outras coisas que a gente precisa trabalhar.
E um conceito que eu falo muito, né, de quando eu começo a falar sobre tecnologia e prototipagem, é sobre a alfabetização eletrônica. Então, o que seria a alfabetização eletrônica? Para a gente poder trabalhar com tecnologia, a gente precisa entender, principalmente de alguns conceitos como eletrônica, porque hoje não se tem tecnologia sem eletrônica, e seria muito interessante que as pessoas tivessem essa alfabetização desde pequenos, que é uma coisa que acontece já em algumas escolas particulares aqui da cidade de São Paulo, e em outros países, principalmente na Europa, mas que era extremamente necessário que fosse aplicado nas demais escolas públicas, né, principalmente de ensino fundamental. Eletrônica, robótica, programação, são coisas extremamente importantes, né, para você começar a trabalhar com tecnologia. Então, a alfabetização eletrônica é o principal, né? Ok, nós não fomos alfabetizados com eletrônica, mas a gente não precisa necessariamente encerrar por aí, né? A gente pode começar já agora, aprendendo aos poucos, e isso é extremamente importante no momento atual que a gente está vivendo, buscar conhecimento cada vez mais, para a gente tentar melhorar e deixar o país cada vez melhor para as gerações futuras também. Então, sempre que eu vejo alguém estudando, né, sobre tecnologia, geralmente as pessoas pensam muito em ir para fora do país, né, estudar lá fora e ficar por lá mesmo. Não é uma coisa que eu penso como tão coerente, eu não acho tão interessante isso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que estudar tecnologia e trabalhar tecnologia para o nosso país mesmo, porque se a gente não quer a mudança para o nosso país, quem que vai querer a mudança pela gente, né? Então, a gente não tem que trabalhar no sentido da tecnologia pensando em países de fora, mas pensando principalmente na nossa realidade, né? Olhar para o nosso dia a dia e ver o que poderia ser melhor, o que a gente pode fazer para isso melhorar. Então, quem principalmente trabalha numa dessas áreas, né, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que seria o STEM, é sempre pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha realidade, né? E não apenas querer estudar, ir para fora do país e levar tecnologia para outros países, né? Traz tecnologia para cá também e pensa no avanço da ciência e da construção do nosso país cada vez mais, o que é extremamente importante. A gente esquece isso, né? Mas a gente não tem essa alfabetização em eletrônica, essa alfabetização em tecnologia atualmente, justamente porque nunca é pensado para dentro do nosso país, o que deveria acontecer. Então, a gente tem que sempre pensar no país que nós estamos, o que nós queremos fazer para esse país melhorar e aplicar isso para a nossa realidade, ok? Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre eletrônica para a gente entender o que a gente está fazendo. A gente vai ter solda aqui hoje, a gente vai ter eletrônica, a gente vai ter prototipagem básica antes de começar o reator, acender alguns LEDs para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Algo bem básico, assim, mas que é bastante intuitivo e levar isso um pouquinho para frente, né? Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho de eletrônica agora. E segundo o Google, quando a gente joga eletrônica no Google, né? A eletrônica é o estudo das propriedades e aplicações de dispositivos que dependem do movimento de elétrons em semicondutores, gases ou no vácuo. Então, o que é isso? É um estudo de dispositivos que dependem do movimento de elétrons. É basicamente isso mesmo, a eletrônica. Então, a gente vai ter alguns dispositivos e eles só vão funcionar a partir do movimento de elétrons. Isso pode ser um dispositivo semicondutor, isso pode ser um dispositivo de gás, ou a gente pode estar pensando no vácuo também no universo. Então, a eletrônica pode ser trabalhada de várias formas, mas ela não funcionaria basicamente se a gente não tivesse o estudo do átomo e do elétron em si e da sua movimentação, ok? Bom, a gente tem a natureza, né? A eletrônica é uma coisa da natureza. Quando a gente pensa sobre a eletrônica, a gente pensa já direto em computadores, em solda, aquelas plaquinhas cheias de componente estranha, né? Mas na real é tudo muito mais próximo da natureza do que a gente pensa. Então, pensando em eletrônica, a gente tem sempre que pensar que é algo próximo da natureza. A gente não pode esquecer que tudo é feito a partir da natureza. O elétron está presente em tudo. Então, eletrônica é natureza, principalmente, ok?
a eletricidade, a matéria, os átomos, as cargas que a gente tem dentro desses átomos, as forças que movimentam os elétrons, os prótons, os nêutrons, tudo isso é em função da natureza, ok? E a gente tem como protagonista nessa história toda justamente ele, o elétron. Essas imagens são bem ilustrativas, não é para ser algo assim, para imaginar o elétron dessa forma, mas a gente tem o elétron como uma subpartícula, né, de um átomo, que tem outras subpartículas ainda, mas focando nele, ele é o principal para a gente entender um pouquinho mais de eletrônica, ok? Bom, agora vamos focar em alguns conceitos, né? Quando a gente trabalha com eletrônica, a gente sempre vai ter uma corrente, uma tensão, a gente vai ter uma resistência, mas o que são essas coisas, né? A gente tem que pensar em eletrônica como sempre tendo a movimentação dos elétrons. Então, na eletrônica, a gente sempre vai ter uma pista de corrida, e esses elétrons estão disputando uma corrida para poder chegar até a linha de chegada, ok? Então, essa corrida, basicamente, como que ela funciona? A gente vai ter uma quantidade de energia, que, que é a movimentação desses elétrons, que é medida em ampere e chamada de corrente, né? Que é justamente o movimento desses elétrons, é os elétrons correndo ali para finalizar essa corrida, essa maratona que eles precisam fazer dentro desse campo. E a quantidade de elétrons que passam por um átomo para o outro por medida de tempo é medida em ampere. Então, a gente tem essa corrida medida em ampere, né? E 1 ampere equivale a 6,23 trilhões de elétrons por segundo. Então, são vários elétrons aí correndo numa velocidade bem alta, porque é realmente muita coisa, né? E isso equivale a 1 coulomb, entrando um pouquinho mais na física. Não é necessário entender muito de física para entender essa parte de corrente e ampere, mas de você olhar para isso já como uma corrida fica bem mais fácil de se compreender, né? Pensa numa corrida, numa maratona, e que os participantes dessa corrida são justamente os elétrons, ok? E a velocidade deles é o ampere. Bom, aí depois a gente tem uma tensão, ou DDP, que seria a diferença de potencial elétrico, e fica muito mais abstrato quando a gente pensa na tensão, porque a gente fica tipo, nossa, 127 volts, 220 volts, 9 volts, 12 volts, beleza, mas o que que é isso, né? O que que são essas tensões? O que que é esse volt, né? É basicamente tensão mesmo, seria o tensionamento, a dificuldade ou quão difícil é de se passar energia. Então, vamos pensar que essa maratona ela tem muitos obstáculos, ok? Quanto mais obstáculos, vai ficando mais difícil, vai gerando um tensionamento dessa pista. É mais ou menos isso que a gente pode chamar de tensão, ok? O quão difícil é, ok? E é a diferença para o lado da física, né? É a diferença de carga elétrica positiva ou negativa entre dois corpos de certa magnitude elétrica. A gente não precisa pensar sempre dessa forma, ok? Mas é importante que a gente tenha essa parte física, além da parte mais lúdica, né? Que seria a melhor forma de compreender essa parte da tensão. E também a gente vai chamar atenção ao ADDP como a origem da energia fornecida a um circuito. Então, às vezes a gente chama a nossa DDP de bateria, a nossa pilha, a nossa tomada, a gente chama isso de tensão às vezes também, ou de fonte, né, no geral, uma fonte de 12 volts e tudo mais. Mas no geral, a gente pode pensar na tensão como a dificuldade de se passar dentro dessa pista de corrida, ok? E agora componente eletrônico, né? Porque a gente tem as nossas pecinhas que vão naquelas plaquinhas e tudo mais. E o que é isso, afinal de contas? Bom, essas peças são utilizadas para fabricação de diversos tipos de circuito, né? A gente tem muitos tipos de circuito pelo mundo. E eles podem ser tanto passivos quanto ser ativos. O que seria um componente passivo, né? Um componente passivo é basicamente um componente que está ali só existindo. Ele é um componente simples, ele não tem um lado certo, ele não tem um lado errado. Ele é um componente que a gente só utiliza para uma determinada função.
e ele não precisa de muito conhecimento prévio sobre ele para ser trabalhado. E os passivos são geralmente feitos de materiais condutores e isoladores, o que é bem engraçado, né? Porque a gente vai utilizar um material condutor de eletricidade, que são os metais, né? Que tem uma condutividade mais alta, e isoladores, que em seguida vão isolar essa energia, ok? E os ativos são feitos de materiais semicondutores, né? Eles não são totalmente condutores, e esses ativos, eles vão sempre ter um lado certo para se colocar dentro do circuito. Então, vamos imaginar a pista de corrida novamente. Onde a gente começa a pista de corrida seria um ponto positivo, e onde a gente termina essa pista de corrida seria um ponto negativo. Nesse ponto positivo, a gente sempre vai colocar a perninha positiva do nosso componente ativo. E aí a perninha negativa do nosso componente ativo vai ficar para o lado negativo da pista. Vai ser um obstáculo que tem uma entrada correta, mais ou menos assim. A gente tem, vamos supor que a gente tem uma caixa na nossa corrida e a gente precisa pular essa caixa. A gente tem que pular do jeito certo. Então, essa caixa poderia ser representado pelo componente ativo, ok? Deixa eu passar de novo. Bom, vou falar agora de um componente muito comum, que é o resistor, né? Aqui no fundo tem uma imagem de alguns resistores, e os resistores são componentes passivos, ok? Eles são bem famosos nas aulas de física de ensino médio, e ele é utilizado basicamente para transformar energia elétrica em energia térmica. Então, sempre lembrem da resistência de chuveiro, quando a gente está falando de resistores, ok? Eles são basicamente exatamente isso. E eles vão transformar toda a energia elétrica que está passando ali dentro dele em energia térmica. Por isso que o nosso chuveiro fica quente. A gente tem energia elétrica passando dentro da resistência, e aí a água bate nesse resistor, ele vai estar extremamente quente, porque vai ter muita energia passando ali. E aí, dessa forma, ele vai aquecer a nossa água. E ele funciona assim de todas as formas. A gente tem um resistor bem pequenininho, diferente da nossa resistência de chuveiro. Ele vai servir para transformar energia elétrica em energia térmica? Vai sim. Então, sempre que a gente ligar um resistor dentro do nosso circuito ou na nossa pista de corrida, né, que seria, ele vai ficar quente, ele vai aquecer, justamente porque ele vai funcionar como um emaranhado de fios, né? E aí, quanto mais emaranhado de fios, maior é a nossa resistência, maior é a quantidade de ohms, né? Que é a unidade de medida de resistência, a gente vai ter ali dentro. Então, a gente olha para o resistor como também um dificultador de passagem da corrente. Então, ele vai dificultar a passagem do ampere ali. Por consequência disso, vai ter uma tensão própria. Então, a gente tem o resistor e dentro do resistor a gente tem a tensão própria daquele resistor para uma determinada corrente, para uma determinada quantidade de elétrons passando nele. E isso vai fazer com que a nossa DDP, a nossa fonte, o nosso gerador de energia, tenha a sua voltagem diminuída, né? Vamos pensar que a gente tem uma pilha de 9 volts. Se a gente vai tirar a corrente da nossa pilha de 9 volts no polo positivo e ela passar pelo resistor, uma parte da tensão vai ficar naquele resistor, porque vai tensionar, porque vai apertar, porque vai dificultar a passagem da corrente. Então, a gente vai ter uma tensão ali naquele resistor mesmo. E isso vai causar o aquecimento, né? Os resistores, a gente pode colocar eles dentro do circuito, tanto em paralelo como em série. O que seria colocar um resistor em série dentro do nosso circuito, da nossa pista de corrida? Seria um obstáculo do lado do outro. A gente está correndo, tem um obstáculo, a gente pula esse obstáculo e em seguida tem outro obstáculo. Isso seria uma associação em série de resistores no nosso circuito. Já quando a gente tem em paralelo, são dois obstáculos ao mesmo tempo e a gente tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Não é um em seguida do outro, né? E também uma representação de uma associação de resistores em paralelos pode ser feita com o nosso corpo. É só imaginar os nossos braços como as perninhas dos componentes e a nossa cabeça como resistor.
Uma vez que a gente dá as duas mãos para uma pessoa, assim, os resistores ficam em paralelo. A minha cabeça fica em paralelo com a cabeça da pessoa. Isso é uma associação em paralelo. Já se a gente dá uma mão só e a outra fica livre, a gente tem uma associação em série de resistores. Agora, diodos, eles não são tão famosos, não é todo mundo que vê diodos no ensino médio, mas é um componente totalmente importante, né? E a gente precisa entender um pouquinho de diodo para poder fazer o nosso arc reactor, e eu vou explicar um porquê mais para frente. Os diodos são componentes não lineares, ou seja, eles possuem uma polaridade. O que é essa polaridade? É justamente aquele jeito certo de se colocar o componente ou obstáculo na nossa pista de corrida. Ele vai ter um lado positivo e ele vai ter um lado negativo. Ele vai funcionar mais ou menos como uma válvula. Se a gente colocar o lado negativo para a parte positiva do circuito, a corrente não consegue passar, vai impedir a passagem de corrente. Mas se a gente colocar certinho, a corrente vai passar livremente por ele. Então ele vai funcionar como uma válvula ou como uma porta, né? Impedindo que a corrente continue a passar por ali. Eles funcionam basicamente como retificadores de tensão. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre retificar tensão, ok? Mas para explicar um pouquinho, só para vocês entenderem, compreenderem o que seria isso, retificadores de tensão são dispositivos que vão transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua. O que é corrente alternada e o que é corrente contínua? Uma corrente alternada é aquela corrente que a gente tem na nossa tomada, que acende a nossa lâmpada no quarto. Isso é uma corrente alternada, é uma corrente que vai fazendo zigue-zague, zigue-zague. Mas onde que ela faz esse zigue-zague? Dentro do fio no que ela está passando, dentro do cabo de tensão que ela está passando, ela vai ter um zigue-zague no comportamento dela, e isso seria uma corrente alternada. Ela consegue viajar por muitos quilômetros, por isso que a gente tem geradores de energia lá em Itaipu, ou no Nordeste, por exemplo, e eles conseguem vir até São Paulo. Itaipu fica em Foz do Iguaçu, Paraná. E uma corrente contínua é uma corrente em linha reta. Ela apenas faz o movimento de linha reta, ela só corre constantemente, né? A corrente alternada poderia estar dando pulinhos e a corrente contínua só correndo em linha reta. E o que acontece basicamente é que é uma corrente que não aguenta muito tempo e não aguenta longas distâncias, né? Então, a nossa bateriazinha, ela tem corrente contínua, todas as baterias basicamente têm. Os nossos carregadores de celular, eles vão na tomada e dentro deles tem um circuito que é composto basicamente de diodos, e esses diodos fazem a retificação dessa corrente para carregar os nossos celulares, os nossos notebooks e afins, ok? Então, os LEDs funcionam como retificadores de tensão, tá? E existe um diodo muito especial, que ele é chamado de LED. Ele pode funcionar como retificador de tensão, mas não é a função principal dele. Ele está longe de ser utilizado para isso. Ele é muito mais utilizado para dar luz às coisas, né? Para dar uma vida aos circuitos, né? E o LED, ele é um diodo bem importante. A gente vai usar ele bastante aqui hoje. Eles são feitos de germânio ou silício, que são materiais semicondutores, ok? Agora, falar especificamente do LED, para a gente abordar bem esse tema. LED, ou Light Emitter Diode, é um diodo especial que, quando atravessado por corrente, emite luz. E por que ele emite luz? É diferente dos outros diodos, né? Justamente por conta do material que ele é feito. O LED, ele é feito sempre de arsênio ou de galho, e esses materiais, quando tem uma passagem de elétrons por eles, né, esses átomos de arsênio ou de galho, tem uma passagem de elétrons intensa por ele, de energia, eles vão ter uma excitação, e aí essa excitação vai produzir luz, né, que vai ser a mudança de posição dos elétrons dentro daqueles átomos. E aí essa luz emitida é o que a gente vê no nosso LEDzinho, no nosso circuito, ok? Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho de prototipagem, e quem não tiver os materiais em mãos para fazer isso, pode acessar o Tinkercad e criar uma conta, que é um software da Autodesk, um site da Autodesk, para ser mais exata,
que é um conjunto gratuito de ferramentas de software que ajudam as pessoas a pensar, criar e fazer. Isso é o que o Autodesk fala sobre ele. Mas, basicamente, é um centro de softwares onde você pode fazer prototipagem de circuito, de peças 3D e de muitas outras coisas, se você não tem nada em mãos, né? É uma ferramenta muito útil para quem está de pandemia e não consegue ter acesso a equipamento, materiais. O Tinkercad é sensacional para isso. Ele é basicamente pensado para crianças e adolescentes, então ele é bem intuitivo, ele é bem simples de usar. Os nomes são bem simples também dentro, e ele sempre dá informações sobre os componentes que vocês estão utilizando e podem estar utilizando também. Oi, Isa. E tem que Oi. lembrar que isso vai ficar gravado à disposição no Face, né? Então também a galera pode voltar quantas vezes quiser e assistir. Exatamente, pode assistir de novo e tudo mais. E no final eu vou dar uma passadinha pelo Tinkercad para a gente ver mais ou menos como funciona. E muito obrigada por lembrar disso, Samantha. É importante lembrar que isso vai ficar gravado. Agora a gente tem esse circuito aqui na tela, tá? É um circuitinho bem básico e eu vou explicar ali um pouquinho mais por cima para vocês, né? Aqui no fundo a gente tem uma placa e essa placa aqui é uma placa de circuito. Como ela funciona? A gente vai fazer uma prototipagem de circuito, a gente nunca pega uma placa e vai soldando componente, vai colocando o estanho, que é o componente de solda que a gente usa, fixando tudo no lugar, deixando pronto, porque se der errado, fica muito mais difícil da gente mudar as coisas e testar outras maneiras de fazer um circuito. E a gente tem essa plaquinha aqui no fundo, que o nome dela é protoboard, ou breadboard, ou placa de ensaio, como vocês preferirem. Eu chamo de protoboard. E a proto a gente consegue mudar muitas coisas. E eu gosto muito dela por conta disso. Aqui é um circuito simples com 5 LEDs, 5 resistores e uma bateria de 9 volts. Sempre que a gente for ligar um LED, a gente precisa ter um resistor. Isso é muito importante porque os LEDs queimam muito fácil. Lembra que eu falei que o resistor pega uma parte da tensão para ele, né? Que ele vai ter um tensionamento ali dentro dele e ele vai pegar uma parte da tensão do circuito todo para ele? Isso é muito importante para a gente não queimar o LED. O LED não aguenta tensões muito altas, então se a gente tem uma fonte, uma bateria de 9 volts, se a gente colocar ela direto no LED, o LED com certeza vai queimar, porque ela não vai aguentar tanta força, o LED não vai aguentar tanta força nele, né? Então a gente precisa de um resistor para puxar um pouquinho dessa tensão, essa força nesse circuito, para não queimar o LED e o LED poder acender tranquilinho. Então, sempre tenha um resistor quando você for acender um LED, é extremamente importante isso. E de resto, é só ir brincando com a imaginação. Samantha, você consegue trocar a minha câmera pela minha bancada agora? Para de compartilhar, que aí eu acho que você consegue. Tá. Só você parar o seu compartilhamento. Deixa eu ver. Deixa eu destacar aqui. Ok. Creio que agora está a sua bancada. Deixa eu só confirmar no Face a visualização aqui, peraí. Eu tô vendo agora. Isso, acho que está só a bancada agora. Boa. Tranquilo, então. Bom, pensando só na bancada, então, a gente tem aqui uma protoboardzinha, uma bateria, alguns LEDs, e um resistorzinho. Eu tenho um resistor aqui de 330 ohms, que é a nossa medida de unidade para um resistor, ok? 3 LEDs. Você não vai contar para o pessoal das corzinhas do resistor, não? Posso contar das corzinhas também. Obrigada por Porque isso gera várias dúvidas. Sim, isso gera muitas dúvidas, é real isso. Os nossos resistores, eles sempre têm umas corzinhas neles, né? Dá para ver melhor ali no slide, quando eu voltar a mostrar ele, eu mostro novamente isso. Essas corzinhas são para identificação pela quantidade de ohms que a gente tem dentro do resistor. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, 2 risquinhos laranjas e um marrom, a gente tem 33, que seria laranja, laranja, 3, 3, e o marrom, que é multiplicado por 10. E aí fica 330 ohms. E uma quarta faixinha dourada ou prata, que vai dar pra gente aí
a nossa potência, ou também pode dar, em alguns casos, se tiver mais de uma faixinha dourada ou prata, a nossa... Ai, agora eu esqueci. Variabilidade de resistência, né? Alguns resistores, eles vão variar sua resistência devido às condições de temperatura e aonde eles estão. E aí, a gente vai ter essa variável definida por essa faixinha dourada ou prata, ok? Eles podem variar. E aí, como que funciona uma protoboard? Ela tem vários furinhos, né? Eu vou dividir a protoboard em 4 partes. As 2 partes externas e as 2 partes do meio. As 2 partes externas são essas partes aqui que são meio quebradinhas, né? A gente não tem furinhos por todas elas. Essas partes aqui são as nossas tensões que vão ser aplicadas. Então, aqui dentro, a gente tem uma chapinha de metal que liga toda essa linha aqui e outra chapinha de metal que liga toda essa linha aqui de furos. Então, o que eu ligar aqui nessa pontinha, vai ser ligado também aqui nessa pontinha. Consegue chegar para o outro lado. E aqui no meio, é um pouquinho diferente. Aqui no meio, a gente tem que olhar para essas linhas de maneira vertical, né? Pensando que a nossa plaquinha tá, a nossa protoboard está horizontal, a gente tem que olhar para essas linhas aqui do meio de maneira vertical. Se a gente tem essas linhas aqui, esses 5 furos aqui, esses 5 furos formam uma linha. Tem uma chapinha de metal aqui que liga esses 5 furos. E assim até o fim da nossa protoboard, ok? Mas isso é interrompido aqui no meio. Então, a gente não pode contar como esse meio aqui para ligar essas 2 partes aqui, ok? Essas 2 partes são diferentes. Bom, vou montar um circuito basiquinho, parecido com aquele do slide. Vou colocar um LED aqui. Esse LED, como que ele vai ser colocado? Uma perninha em uma linha e outra perninha em outra linha. Dessa maneira como está aparecendo aqui. Não sei se vai focar. Focou. Aqui. Porque essa linha aqui, ó, é só dessa perninha e a outra linha é só da outra perninha. Para identificar as perninhas do nosso LED, como eu falei que eles são componentes que têm polaridade, né? A gente tem que lembrar que a perninha positiva é a perninha maior do nosso LED e a negativa é a perninha menor. E aqui dentro do LED, a gente consegue ver umas chapinhas de metal. Aí, dentro do LED é ao contrário. Dentro do LED, a chapinha maior vai ser o negativo e a chapinha menor vai ser o positivo, que é bem curioso, né? Depois eu mostro melhor lá na imagem para vocês. Aí, vou colocar o nosso primeiro LED aqui e eu posso ligar ele com outro LED tanto em paralelo quanto em série. Opa. Mas aqui nesse caso, eu vou colocar eles em série. O que que eu faço então? Eu tenho a minha perninha positiva que vai ficar para o lado positivo do nosso circuito. Só um segundinho, a sua tela da plaquinha sumiu. Vê se você consegue. Olha a sua câmera aí. Deixa eu ver. Para mim ela tá na tela, mas quando eu olho no Face, agora voltou. Para mim ela não. Agora ela tá na tela. Agora tá? Agora tá. Ok. Vai lá. Bom, aí eu tenho a minha perninha positiva, que tem uma linha, minha perninha negativa, que tem outra linha, e a perninha positiva vai sempre ficar pro lado positivo do circuito. Então, essa minha perninha positiva do segundo LED, eu vou ligar na mesma linha da perna negativa do meu primeiro LED. Ok? Na mesma linha. E a mesma coisa para o meu terceiro LED. E agora a gente tem uma ligação em série de LEDs. Ok? Bom, para acender o LED, então, eu falei que a gente ia precisar sempre de um resistor, né? E a gente precisa mesmo. Por isso que eu tenho um aqui, que eu mostrei para vocês anteriormente. E aí eu vou ligar esse meu resistor na mesma linha da primeira perninha positiva, que é a perninha do LED amarelo. Ok? E aí, eu não preciso me prender a só um lado da protoboard. Eu posso usar o outro sem problemas, desde que não atrapalhe nenhum outro componente nela. E aí, eu coloquei nessa linha aqui, e nessa linha aqui, eu vou aplicar a tensão positiva. Bom, antes da gente ligar a bateria, eu vou colocar o meu conectorzinho, esse é um conector para bateria de 9 volts, na nossa protoboard.
E para isso, eu vou ligar ele aqui, nessa partezinha aqui de DDP, que eu tinha mostrado para vocês, na nossa partezinha de tensão. E vou colocar o positivo também. Ó, uma coisa legal de mostrar dessa parte é que eu posso pegar e colocar em qualquer parte dessa fileira. Então, nessa linha aqui de baixo eu coloquei o negativo, então essa linha aqui de baixo é inteira negativa. E a linha de cima eu posso pôr o positivo, mas eu não preciso colocar aqui na ponta, eu posso colocar aqui no meio, sem problema algum. E aí, para a gente continuar usando a nossa protoboard, a gente precisa de alguns fiozinhos para ajudar a gente. Esses fiozinhos são fiozinhos que têm uma pontinha bem específica para protoboard, eles são chamados de jumper, e eles são exatamente para protoboard, eles servem principalmente para a gente poder alterar e poder mexer nos componentes da protoboard livremente. Bom, eu vou colocar o primeiro jumper na linha positiva do meu circuito, e a outra ponta dele no nosso resistor, na mesma linha do nosso resistor. E vou pegar outro jumper para o negativo e vou colocar outra pontinha dele na perninha negativa do nosso último LED. Pronto, agora a gente já tem uma pista de corrida, né? Um circuito fechadinho. E aí, agora, eu ligo isso na nossa bateria. Opa. Soltou aqui o negativo da placa. Não tem problema, é só colocar de volta. Prontinho. E aí a gente vai ter os nossos LEDs acesos. Os 3 estão acesos aqui. E fica bem forte, né? Porque a luz é bem forte. Vou virar um pouquinho, aproximar para poder ver melhor. É um circuitinho bem simples, mas já é uma noção bem interessante de eletrônica que a gente pode ter. Geralmente é a primeira experiência que as pessoas têm com a eletrônica mesmo. E é uma experiência muito importante, né? Porque é do básico que a gente vai aprendendo as coisas difíceis. E isso aqui é muito importante para a gente aprender básico. Mostra muita coisa para a gente, tem uma noção de circuito muito melhor. A gente começar a imaginar isso aqui como uma pista de corrida é realmente bem intuitivo para a gente aplicar isso para as outras coisas do nosso dia a dia. E tudo funciona com esse mesmo princípio de acender os LEDs. Uma pista de corrida para onde a gente vai ter uma passagem de amperes, né, que são os nossos competidores, os nossos corredores, e eles vão ter obstáculos ao longo dessa pista para poder concluir essa corrida que eles precisam fazer. Ok? Bem simplesinha essa parte, mas para ser intuitiva mesmo. E agora eu vou voltar a compartilhar minha tela para poder mostrar isso melhor. Tá? Espera aí. Tá conseguindo? Espera aí. Eu não tô achando aqui a reunião, para ser bem sincero. Acho que agora voltou. Vê? Pronto. Isso. Legal. Pronto. Ok, agora eu tô conseguindo ver. Agora sim. Foi. Tá. Pronto. E esse circuito é bem simples, né? Quanto mais LEDs a gente tiver no circuito, menos ons a gente precisa no resistor que vai junto com esse LED. Se a gente for colocar os LEDs em paralelo, é interessante que cada LED tenha um resistor. Se a gente for colocar os LEDs em série, a gente coloca um resistor mais forte e apenas um no começo da série de LEDs, ok? Opa. Agora, acho que eu não preciso mostrar minha tela mais. Agora vai ficar só na bancada mesmo. Beleza, vamos lá. Aí agora a gente começa a falar mais sobre o Arc Reactor mesmo, ok? E eu vou trazer para cá o que a gente tem já semi-pronto. Eu já deixei algumas coisas meio semi-prontas para a gente poder mexer. Tipo uma parte das bobinas de cobre, ok? As peças eu já dei uma pintada nelas. Vou mostrar para vocês todas as peças impressas, tá?
Aqui a gente tem as peças do nosso Arc Reactor. Essa parte aqui metálica, onde vai o cobre, e essa parte transparente, são duas peças. A parte metálica é uma peça, ok? Pintada com tinta cromada, e a parte transparente é outra peça. Então, a gente tem duas peças aqui, ok? A gente vai ter essa pecinha aqui, que ela é bem já parecida com o Arc Reactor. Essa daqui, também pintada. E essa daqui, ok? Quem for imprimir essas peças e quiser pegar lá no Thingiverse direto, lá tem as instruções certinhas para impressão. Mas caso fique meio em dúvida isso, eu já passo agora. As peças que ficam transparentes, eu imprimi elas com 90% de preenchimento na 3D, ok? E a peça prata, eu imprimi com 15% de preenchimento, porque não era uma peça que precisava de muito preenchimento. Então, não tinha tanta necessidade de ter um preenchimento muito alto. Ok. Opa. Deixa eu ajustar aqui uma coisa da reunião. Ok. Vamos lá. E as outras peças que a gente vai precisar. Parafuso M3 de 20 milímetros de comprimento, a rosca. Aqui. Cobre para enrolar nas bobinas. Ok. Os componentes para solda, como fios para soldar. Estanho para soldar, ferro de solda, pasta de solda. Ok, o ferro de solda tá ali atrás. Aqui, deixa eu mostrar ele. Aqui. Tá quentinho já esperando. E LED. O LED vai ficar muito da escolha do que as pessoas preferem usar. Mas para esses tipos de projeto, eu gosto de usar fita de LED, porque a gente precisa de vários LEDs para dar vida, né, ao componente. Então, eu gosto de usar uma fita de LED que já vem semi-pronta, né? E o legal é que dá para explicitar uma coisa aqui bem interessante. A fita de LED, ela tem esses quadradinhos brancos que são nossos LEDs, e esse pontinho preto que é o nosso resistor. Então, a gente vai ter um resistor, 3 LEDs. Um resistor, 3 LEDs. Um resistor e 3 LEDs. E vai ainda assim até o final da fita, tá? Essa fita que eu comprei é uma bem genérica, mas eu comprei na cor azul. Você pode comprar elas na internet, na 25 de março, na Santa Efigênia. E eu comprei uma que vem com esse soquetezinho aqui para ligar numa fonte de 12 volts, que também é um dos componentes que a gente vai usar aqui hoje, tá? Quando a gente for ligar, eu mostro melhor. E basicamente é isso. Então, como que a gente monta esse Arc Reactor, né, para começo de conversa? Bom, a gente vai ter essa peça metálica, onde a gente encaixa ela na nossa peça transparente. Aqui a minha já está encaixada, não tem dificuldade nenhuma para encaixar, literalmente uma é feita para encaixar na outra. E aí, em seguida, a gente vem com o nosso cobre. Esse aqui é o cobre de 0,2 milímetros, ok? E a gente vai enrolando devagarzinho na nossa bobina aqui. E vai fazendo, vai fazendo. Eu não vou fazer todas agora, eu vou fazer só uma, depois que a gente aplicar os LEDs, porque realmente é um trabalho muito complicado, leva um certo tempo e não daria tempo de fazer isso tudo dentro da oficina. Então, eu já trouxe alguma semi-pronta para vocês terem uma noção de como é que fica, e já fica com uma cara bem parecida com o Arc Reactor mesmo. Ok, e essa pecinha vai aqui por cima, e essa aqui vai aqui por baixo, e tudo é unido pelos nossos parafusos. Bom, vamos lá. Para começar, a gente vai fazer algumas soldas, ok? Então, o que que a gente vai soldar aqui? A gente vai soldar essa fitinha aqui, que vai ficar na parte de baixo. Essa parte aqui, nosso reator, ela tem uma entradinha para o LED. Aqui. Nessa outra fitinha aqui, que vai nas laterais do nosso reator. Por isso, é impresso em filamento transparente, para a gente poder ver a luminosidade do nosso reator aí. Deixa eu acender um pouquinho o LED para vocês verem como é que fica. Com a minha fonte ligada na tomada, vou acender ela aqui e dar um brilho bem forte com esse LED. Show. Agora dá para desligar. Pronto. E a gente vai fazer essa solda.
Além dessas duas fitinhas, eu vou pegar mais um pedacinho de fita de LED aqui. Essa fita já vem com um espaço demarcado para corte, então a gente tem um local certinho para a gente poder cortar e soldar. Eu vou cortar de novo aqui, cortei, vou colocar nossa bobina pro outro lado. Boa. E vou começar a fazer a nossa solda. Antes de soldar, eu vou tirar um pouquinho da borrachinha que tem aqui para proteger o nosso LED. Tem uma borrachinha. A gente tira ela com o dedo mesmo. Vai puxando que ela sai. É bem de boinha de tirar essa borrachinha. Aqui, ó, já tirei. Tá? Tirei um pouquinho, falta só uma parte. Foi. Do outro lado a mesma coisa. Tá? Esse aqui eu vou deixar para tirar mais para frente. Vamos começar soldando aqui. Bom, bora lá. Aqui já tá semi-pronto, né? Eu nunca soldo com a peça de plástico próximo do nosso componente, né? Porque a peça de plástico com calor pode derreter bem fácil. Então, deixa ela de canto um pouquinho. Vamos pegar alguns fiozinhos e vamos lá. A gente tem que primeiro saber onde é que a gente vai soldar, certo? Aqui eu tenho esse lado como positivo e esse lado como negativo. Como eu sei disso? Aqui, eu não sei se vai dar para ver na câmera, mas bem do lado do ladinho a gente tem um mais 12 volts nessa parte de cima. Embaixo a gente tem um negativozinho, tá bem pertinho do LED. E aí a gente sabe qual que é o positivo e qual que é o negativo olhando isso, ok? Vou pegar um fiozinho para poder começar a soldar. E esse fiozinho tem que ter uma pontinha de metal para fora já. E para isso, o que a gente faz? Vou cortar essa pontinha que estava meio ruimzinha. Vou dar só uma amassadinha no plástico do fio. E vou puxar para fora. E aí, isso vai me dando um pouquinho de cobre aqui, um pouquinho de fio de cobre. Aqui, ó. Pronto. E aí, sempre que eu vou soldar, eu gosto de ter pasta de solda por perto, porque isso facilita muito para soldar. Aí eu sempre passo o fiozinho dentro da pasta de solda. Ok. Tenho sempre uma esponjinha molhada por perto. Eu quis trazer essa esponjinha aqui, porque muitas vezes quando a gente está começando a trabalhar com eletrônica e essas coisas, a gente não consegue comprar tudo, né, que a gente precisa. E aí uma esponjinha de pia mesmo, que a gente usa na cozinha, pode ajudar bastante nesse sentido, se a gente for fazer, né? E aí a gente faz dessa forma. Vou pegar o meu estanho, o meu ferro de solda, vou trazer para cá, ok? Sempre limpo o ferro de solda na esponjinha com água, bastante água na esponjinha, para ficar com a ponta limpinha. Em seguida, vou dar uma pingadinha de estanho no meu ferro de solda. Ok. Então, vamos lá. Não coloquei o suporte aqui justamente para quem não tem o suporte, né? É muito melhor com o suporte, mas vai aprendendo. Vou dar uma pingadinha aqui de estanho também na pontinha do meu fiozinho. Dei uma pingadinha de estanho no meu fiozinho. Vou cortar ele um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais curto. Porque agora ele já tá com um pouco de solda, ele já fica um pouquinho mais durinho, é mais fácil trabalhar com ele. Fechou? Legal, vamos lá. Vou colocar minha pasta de solda em cima do fio para me ajudar. E aí, ó, tem essa partezinha cobreada. Vou trazer para cá bem de leve. Passar um toquinho de estanho. No fiozinho junto com
pouco. Vai com calma. Legal. Agora já soldou um fiozinho. Ok? Limpo o meu ferro de novo. Vou pegar mais um pouquinho de pasta de solda. Para dar uma ajudinha. Passar ali no meio. Aí venho com um pouquinho mais de estanho. Pasta de solda auxilia muito para soldar. Aí foi. Soldei o primeiro fiozinho. Ok? Vou voltar o meu ferro de solda lá para o suporte dele. Aí a gente já tem o primeiro fiozinho soldado. Massa. Aí, a partir disso, eu vou cortar a outra ponta aqui. Vou pegar a minha pontinha de cobre, da mesma forma que eu fiz no outro. Com bastante cuidado. Paciência. E aí, ó. Agora eu venho aqui, nessa partezinha que já tá sem o plástico. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um pouquinho de pasta de solda no meu fio. Aqui. Posicionar certinho. Aí eu pego meu ferro de solda, limpo meu ferro de solda, sempre segurando bem longe da parte metálica, o estanho segurando bem longe também da ponta. Pegar um pouquinho de estanho na ponta do meu ferro e venho para a área de solda. Pronto, soldou. É só um pinguinho mesmo. Legal. Agora a gente já tem os positivos dessas duas faixinhas de LED soldados um no outro, ok? E a gente vai soldar o negativo. Para o negativo, eu vou mudar a cor do meu fio. Só para poder ficar um pouquinho mais intuitivo, a gente saber qual lado é qual. Não precisa necessariamente ser vermelho e preto, sempre. Principalmente porque a gente está falando de uma peça transparente, então não é legal que fiquem uns fios muito chamativos, né? Vermelho e preto são bem diferentes de transparente. Fiz isso, vou molhar a pontinha com a pasta de solda. Pegar o meu ferro. Limpar a ponta dele, pegar o estanho. Passar no meu fiozinho para ele ficar mais durinho. De novo. Boa. Aí eu venho, dou uma cortadinha. E aí foi. Ok? Vamos soldar agora nosso primeiro lado negativo. Bom, bora lá. Primeiro de tudo, eu vou pegar um pouquinho de pasta de solda, vou passar aqui nessa parte metálica para me ajudar. Mais um pouquinho no meu fiozinho. Logo depois disso, vou limpar o meu ferro de solda mais um pouco na esponja com bastante água. Pegar um pouquinho de estanho na pontinha do meu ferro. E aí, eu venho com bastante cuidado e dou só um toquinho com a ponta do meu ferro de solda. E aí ele já pega. É bem simples de soldar essas faixinhas de LED. Bem simples mesmo. Legal, fiz isso, vou cortar o meu fio mais ou menos do mesmo tamanho do outro lado amarelo. Ok. Vou tirar a pontinha de novo. Vou pegar mais perto aqui. Puxo com calma. Aí, já tem uma pontinha de cobre aí pra gente soldar. Legal.
Vou pegar um pouquinho de pasta de solda na ponta do meu fiozinho. Bacana. Vou limpar o meu ferro de novo. Pega um pouquinho mais de estanho. Bom. E aí eu venho e faço a mesma coisa. Já soldou. Foi. Com a pasta de solda, fica bem mais simples de soldar sempre. Ok? E aí vamos testar se a nossa solda funcionou. Boa. As nossas duas pontinhas de LED estão acesas agora. Show de bola. Essa parte, ok. Bom, agora eu vou tirar a outra pontinha de borracha que a gente tem aqui desse lado. Vamos lá. Com bastante cuidado para não estragar a fita. Uma borrachinha transparente, né, que serve para proteger só. Uhum. Se precisar de um pouquinho de ajuda do alicate, dá para usar também. Boa. Saiu. Saiu um lado. Agora o outro. Vamos tirar o outro. Boa. Saiu. Ó. Borrachinha transparente para proteger. Boa. Saiu, feito isso, agora eu vou pegar a minha fita de LED maiorzinha, que a gente separou aqui, ok? Essa fita maiorzinha que eu cortei, elas são mais ou menos 5 pedacinhos desse daqui menorzinho, tá? Tem 5 demarcações para cortar aqui nela. E aí vai. É legal dessa fita porque ela vem com um adesivo, né? Então, a gente pode tirar esse papel aqui e colar direto naquilo que a gente quiser. Boa. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou manter a cor que eu estava usando antes. Então, vou pegar o amarelo, vou tirar a pontinha de novo. Ok. Dar uma apertadinha nela. Passar um pouquinho de pasta de solda. Deixar ela bem lambuzadinha de pasta de solda. Vou limpar nosso ferro. Pegar um pouquinho de estanho e passar de novo nessa pontinha. Legal. Toda vez que não for usar o ferro de solda, passe o ferro de solda para o suporte. De novo, ok? Para não correr o risco de se machucar. Que é bem fácil de se machucar com isso. Bom, a gente tem aqui as nossas duas pontinhas. Então, eu vou soldar primeiro o nosso positivo. Deixar o fiozinho com pasta de solda de novo, bem pertinho dessa parte aqui. Assim. Vou pegar o nosso ferro, limpar ele de novo, sempre limpando o ferro de solda, é muito importante ficar limpando o ferro de solda. E dou um toquinho só com o ferro e o estanho, já soldou. Boa. Agora a mesma coisa com o lado negativo. Cortei aqui. Um pouquinho de pasta de solda. Bem pouquinho.
Limpa o ferro. Pega um pouquinho de estanho. E passa na pontinha. Boa. Aí eu já vou guardar o ferro de novo. Porque eu não vou usar ele. Vou passar mais pasta de solda no meu fiozinho e posicionar ele ali no terminalzinho da nossa fita de LED. Aí a mesma coisa. Um toquinho já solda. Prontinho. Fechou? Aqui, eu vou cortar essas pontinhas aqui e vou deixar aproximadamente uns 6 centímetros de folga, assim, pra gente soldar na outra parte, tá? Justamente porque ele vai ter que passar por fora do reator arc, esse fiozinho, né? Essa faixinha maior, ela vai aqui nas laterais da nossa peça transparente maior. Então, ele vai sair de dentro dessa partezinha aqui de baixo para poder vir aqui para fora. Então, vou deixar uma folga de fio não muito comprida para isso acontecer. Ok. Vou cortar nessas pontinhas. Só soltar aqui ele para poder ficar mais fácil. Ok, já foi. Pronto. Tudo soldadinho. Nossa fitinha aqui para colar depois. E aí, eu já venho com a nossa faixinha de novo. Pegar mais pasta de solda nos 2 fios. Aí eu já venho com meu ferro de solda. Posiciona tudo direitinho. Opa. A nossa fita aqui saiu da posição. Aí eu vou arrumar tudo de novo. Para depois pegar o ferro de solda novamente. Para não machucar. Limpo o ferro. E aí, um toquinho aqui de solda. A mesma coisa do outro lado. Espera um pouquinho e pronto. Soldou. Prontinho. E aí, a gente já testa de novo para ver se tá tudo acendendo. Deu certo, ó. Esse LED é bem forte mesmo. Fica bonito, né? E aí, agora a gente começa a fixar isso tudo dentro da nossa base principal. Bom, vou vir aqui com a minha fitinha de LED. Essa parte aqui soltou a fita, né? Então, eu vou pegar um pouquinho de cola de contato para poder me ajudar a colar. Vou pegar a colinha de contato, passei ali um pouquinho. E aí, já venho. Seguro aqui um tempinho. Para fixar bem. Aqui do outro lado não precisa, né? Porque a gente tem a fitinha. Aí eu já venho e colo o outro lado aqui também. Pronto. Fica bem forte. Aí a gente tem a nossa parte aqui que fica para fora. Beleza? Feito isso, eu já tenho uma noção mais ou menos de como vai ficar. Que aqui eu tenho o local para os parafusos, né? E aí a gente consegue ver onde é que vão esses parafusos aqui na pecinha de cima. E a mesma coisa naquela peça maiorzinha. Beleza? Não precisa colar essas duas peças, porque o encaixe do parafuso é feito justamente para isso. E se acontecer alguma coisa com o nosso LED, a gente não precisa ficar quebrando nada para poder refazer, né? É só abrir com os parafusos que já fica bem melhor. Bom, vamos testar isso aqui. Ó como já fica legal com os LEDs lá dentro. Dá uma impressão bacana. Show de bola.
Ó, desliguei agora, beleza? E vou pegar a nossa peça maiorzona. Aí, a gente vai passar a nossa fita de LED aqui por dentro. Com bastante calma, bastante paciência, tá bom? Vai passando com bastante calma. Quando for fazer essa parte, não precisa enrolar as bobinas de cobre ainda não, porque são elas que seguram a fita de LED no lugar. Aqui a gente não precisa colar ela. Vai passando com calma. Uhum. E precisar, vai ajeitando com uma ferramentinha. Estou usando uma chave Allen aqui, que a gente vai usar ela já já. Aí vai ficar mais fácil. Puxando com calma. Fazer o seguinte, que vai ficar mais fácil começar por esse lado. Vai puxando. Bem devagarzinho, sem pressa. Dá pra puxar mais um pouco. Bom, agora eu acho que já tá bem ok. Vou passar aqui por baixo. E aí, acabando. Falta só a pontinha. Encaixa aqui dentro. Pode usar um alicate se precisar de ajuda. A chave. Vou pegar um alicate de bico aqui para me ajudar. Legal. Como é que será que fica isso quando a gente liga, né? Vou ligar. Ó, que bacana que fica esse efeito. Já tá com cara de Homem de Ferro, né? Legal. Vou desligar agora. Acho que aqui no outro lado vai precisar de um pouquinho de cola de contato, né? E não precisa se preocupar com aqui dentro, porque quando a gente terminar de enrolar as bobinas todas, tudo vai ficar bem presinho, né?
Então, essa partezinha aqui mais solta, não precisa se preocupar com ela agora, que ela vai ficar bem presinha ali depois. Vou pegar só mais um pouquinho de cola de contato para essa parte aqui de baixo. Segura um pouquinho, coloco lá. Ok. Vou vir com a minha tampinha. Já vou colocar. E aí, a gente tem um encaixe aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Ok? Agora, a gente já pode começar a parafusar a nossa peça. E aí, a gente vai pegar essa peça principal aqui, que é a maior zona, e essa parte aqui metálica, ok? E um dos nossos parafusos. Aí eu venho, vou começar a parafusar com a mão, um pouquinho só até chegar até a pontinha, chegou na pontinha aqui, ó. Eu volto para a peça grandona, e aí eu já uso a chave Allen para me auxiliar. Vai descendo. Aí vai prendendo. Aqui, já, quando tiver mais ou menos preso aqui já, ó, eu já venho com os outros parafusos. Já ir fazendo essa parte. Já meio presa a parte aqui de cima. Vamos lá. Começo com a mão. Soltou um pouquinho aqui. Começa assim mesmo. Para o parafuso entrar demora um pouquinho mais. Entendeu? Que ele entrou quase na metade, né? Esse aqui, ó. Quase na metade já da peça. Os outros demoram um pouquinho mais mesmo, porque eles não entraram aí. Tá? Tá com cara de que tá querendo entrar bem agora. Aí eu já venho com a chave Allen, que vai me ajudar a dar uma forcinha aí. Boa. Legal. Legal. Aqui já foi. Agora falta só o último entrar aqui no furinho. Comecinho para entrar mais chato, depois fica de boa. Acho que foi. Né? Tá meio bagunçado, mas vai. Deixa eu dar uma olhadinha no furo. Quando tiver assim, um pouquinho difícil para entrar, eu sempre pego uma chave e vou ajudando aqui, ó. Agora dá jeito. Aí foi. Principalmente quando é peça de plástico, né? Os furos de plástico, principalmente na impressora 3D, eles sempre expandem um pouco mais. Aí acaba apertando o furo, né?
E aí fica um pouquinho mais difícil para entrar. Agora eu vou descer bem os parafusos. Tem a versão desses parafusos para imprimir na impressora 3D, mas é muito melhor você usar o parafuso convencional, né? Nada como o ajuste mecânico do metal, então... Nosso parafuso aqui já tá chegando aqui na pontinha. Vou fazer isso com os 3. O segundo, opa, a chave caiu aqui. Pronto. Vou fazer com o terceiro. O terceiro também já tá chegando lá embaixo. Pegou, legal. Bom, aí a gente já tem essa peça aqui mais ou menos fixada. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ok? A única que a gente precisa tomar mais cuidado é a de baixo, então não tem problema colocar essa daqui já. Tá descendo os parafusos. Aqui, um pouquinho mais. Segurar mais ou menos certinho. Aqui pegou o primeiro parafuso. Buscar direitinho o furo. Vou vir com o segundo parafuso. Entrou o segundo. Agora o terceiro. O terceiro fica mais fácil, né? Porque os outros já entraram. Pegar aqui para fazer um pouquinho mais rápido. Boa. Os 3 parafusos já entraram. Agora, eu vou ajustar essa parte de baixo para que ela fique com os furos corretos aqui. E também para que ela não dobre o fio. Aqui já tá ok. E aí agora é só apertar os parafusos até o fim. Tá?
Vou mais um pouco, né? Fica meio soltinho. Bom, agora já tá bem fixadinho aqui. E olha só que legal que ele fica. Fica realmente com a impressão de Arc Reactor, né, do Homem de Ferro. Fica muito bom. Eu gosto bastante dessa versão do Alan, né, que é o designer. Fica bem bacana. Ó. Boa. Show de bola. Ficou incrível. Fica bacana, né, muito Samantha? legal. Muito, muito legal. Eu gosto Adorei. bastante de fazer esse reator, né? Assim, porque tem um significado para mim, né? Mas é uma peça com uma história bem bacana, fica bem inspiradora, né? Então, eu gosto muito de montar, né, esse projeto justamente por conta disso. Nossa, ficou incrível, Isa. E assim, né? Depois que você conseguiu fazer as peças, e aí a gente sabe que ainda está acontecendo essa questão do isolamento, mas tem alguns Fab Labs que eu acho que, inclusive, dependendo do lugar, às vezes eles até têm o material para a galera fazer esse teste, né? Levar o modelo num pendrive e tentar fazer lá. Mas ficou muito legal mesmo. E aí fica o desafio para a galera mandar nas postagens lá com a sua hashtag Filha do Stark, mostrando como é que eles fizeram, que versões que eles criaram em cima do que você fez, hein? Eu deixar um Eu quero aí. muito. Eu quero ver. Então, já vou aproveitar o que a Samantha falou para deixar esse desafio mesmo para o pessoal fazer esse reator e marcar a gente com a tag do São Paulo Tech Week e tag Filha do Stark. Pode fazer e marcar a gente. E, cara, eu gosto muito desse protótipo. E esse é o resultado final, né? Final entre aspas, que ainda faltam algumas bobinas, né? Para enrolar a bobina, dá para enrolar ele, com ele já montado, já é de boa, é só passar pelos aros e puxar aqui embaixo, bem tranquilo. Deixa eu desligar ele para mostrar um pouquinho disso. A gente aqui com a bobina, né? E aí a gente pega o nosso fio de cobre e vai passando aqui por baixo, puxa ele e vai enrolando, vai enrolando. Só que aí é um trabalho de horas, né? O que é mais demorado nesse projeto é justamente enrolar essa bobina, que é um pouquinho mais chato. Mas de resto é bem tranquilo. Eu acho que ele é simples, mas assim, ele tem o estilo dele, né? Porque quando a gente liga, fica essa coisa linda, né? Que tá aí. E todo mundo pode ter um reator do Homem de Ferro, que fica bem Não, legal. ficou incrível. E esse fio de cobre que você está usando é o esmaltado, né, Isa? Eu acho que é legal o pessoal saber também, né, que tem essa diferença. Não é aquele de cobre opaco, né? Ele tem uma proteçãozinha, né? É o fio esmaltado, né? Não precisa comprar, assim, não, se você tiver o fio de cobre sem esmalte, não tem problema, pode usar o não esmaltado, mas é muito comum a gente comprar fio de cobre esmaltado aqui em São Paulo, né, na Santa Efigênia, para enrolar bobina. Então, eu acho que ele dá menos desgaste, né? Oxida menos, fica mais bonitinho. Mas fica mais bonitinho. Mas se você não quiser comprar e você já tiver em tiver, casa, usa o que você tem em casa, né? Não precisa comprar um novo, né? Usa o que você sim. tem, passa um verniz aí por cima que vai dar tudo certo.
Então, eu acho que não tem muito problema. Eu gosto muito dessa peça. Ficou muito legal. Nossa, na tela fica incrível. Fica Fica lindo, né? incrível. Ela dá aquela Muito. impressão assim. Você olha assim pra bancada, parece que tem uma armadura aqui. Tipo, Nossa, é muito legal. você já Muito bom pensa no mesmo. Homem de Ferro. E o mais louco é que, tipo, eu tô com o meu quarto totalmente aceso. Eu tô com as duas lâmpadas e a janela aberta. Mas na câmera ele tem essa impressão. Nossa, ele destaca muito. Fica muito legal. É isso Isa, aí. parabéns. Que iniciativa show de bola. Coloca aí de novo o teu slide das tuas redes sociais para Ah, todo mundo é. te seguir, te achar, poder marcar nas hashtags da São Paulo Tech Week, SPTW e SPTW 2020 e @ Filha do Stark, para Isa ver o que vocês conseguiram fazer aí depois dessa aula incrível Isso. dela. Isso aí, gente. Marquem lá as tags, quem estiver assistindo, posta no Stories. Faz esse projeto que é muito bacana também. E quiser me chamar para conversar, tá aí meu e-mail, tá aí meu Instagram e tá aí meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me chamar. Eu vou adorar falar com vocês. E é isso, gente. Gente, incrível. Eu espero que curtam, marquem bastante, aproveitem essa oficina que a Isa deu, que foi maravilhosa. E, Isa, mais uma vez, gratidão, parabéns pela iniciativa, pelos trabalhos que você está desenvolvendo, e vamos ver se 2021 a gente faz mais algumas coisas juntas. Foi um prazerzaço te conhecer, super grata, Tati Barros aí, uma tal de Tatiana, por indicar você, amei, amei mesmo, e eu espero que a gente volte a se falar muito em breve, e muita luz aí, né, porque filha do Stark, É, muita luz. muito obrigada, viu, Samanta? Eu tô realmente muito feliz. Obrigada pelo convite para participar. Eu tô felizaça. E obrigada pelo tempo, pelo espaço, né? Eu falei contigo sobre 3 horas de oficina porque eu achei que ia ter aquela interação, tipo, e todo mundo no Zoom, que era o que estava acontecendo, né? Aí, tipo, dava 3 horas certinho. Mas ainda sobrou uma Entendi. horinha livre, né? Então, É, mas a gente só não está colocando porque a internet está muito instável, né? Quando a gente sim. compartilha com o Face, tem hora que interrompe. Mas aí a Hum. galera pode mandar dúvidas no Face, pode mandar dúvidas lá no Insta da Isa, que a gente está respondendo. Essa semana aqui é semana de atividades, vai estar todo mundo conectado aí. Então, mandem dúvidas, qualquer coisa para fazer, sentar na bancada, tira dúvidas com ela. Tenho certeza que vai ficar tudo certo e depois a gente vê os posts aí do que saiu. Vou ficar muito feliz. Podem me mandar mesmo. Obrigada, viu, Samanta? Obrigada, Gratidão São Paulo demais, Tech Isa. Week. E obrigada para todo mundo que assistiu. Obrigadão. Beijo. Beijos.